Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje, como vocês viram no título do vídeo, vou falar sobre esses autores interessantes, mas que não necessariamente precisam ser favoritados. Na verdade, pode acontecer da gente favoritar sim, então nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 listas, cada uma com 2 autores, só a última lista que foi um autor apenas, são autores recentes, bem recentes, que eu tive o contato pela primeira vez, e eu quero saber de vocês, então deixa nos comentários como que vocês fazem depois do primeiro contato com o autor e você gosta muito desse livro, você já favorita o livro e o autor automaticamente, ou você só espera um tempo para vocês se conhecerem melhor e depois ver se os outros livros desse autor realmente valem a pena como o primeiro. Eu vou falar sobre esses livros aqui, desses autores, que teve uma relação ali no primeiro contato e não necessariamente eu favoritei eles, e teve um último que eu favoritei. E eu também queria saber de vocês, qual é o momento em que você, lendo um livro, você acha que aquele foi melhor do que o outro, ou não foi tão bom assim em relação ao outro? Ou quando você lê aquele primeiro contato com o autor e você já gosta de cara, mas aí quando você lê um segundo e um terceiro você percebe que não, na verdade, esse autor não é tão bom quanto eu esperava, ele só foi bom nesse primeiro livro. Só que isso é uma coisa muito individual, né? Como eu já falei nos outros vídeos e também no último vídeo, falando da relação de leitor com o livro, isso é uma coisa muito particular, então eu acho que é legal a gente ter essa troca para ver que no mesmo autor e no mesmo livro, você pode ter uma percepção muito diferente do que a minha de gosto literário. Então pode ser que eu não tenha gostado do meu primeiro contato com esse autor e você pode ter gostado e seguir gostando dos outros dele e eu posso não gostar, né? E vocês entenderam, né? Eu usei a ideia do aplicativo de relacionamento porque não deixa de ser um relacionamento também entre o leitor com a leitura. Então é como se a gente desse um match com aquele livro quando a gente gosta muito, só que tem várias questões aí, né? Mas se a gente pensar no primeiro encontro, a gente gostar tanto daquela pessoa e já dar match, já começar um relacionamento, enfim, não sou a melhor pessoa para falar sobre relacionamentos, mas isso pode acontecer e aí você descobrir que era tudo um golpe, não tinha nada a ver com o que realmente estava proposto ali, né? E o autor número 1 dessa lista, então, de que na verdade foi um golpe, eu fico muito triste de ter que colocar ele na lista porque eu tenho uma relação bem diferente com ele, mas é o autor Haruki Murakami. Eu peguei esse título específico porque foi meu primeiro contato de fato com ele e olha que engraçado, eu tenho um clube com uma amiga dedicado às leituras do Haruki Murakami. Irônico, talvez, mas isso não significa que ele é um autor favorito, gente. Eu gosto de alguns livros dele, mas eu não sinto que ele é um autor que desde o primeiro encontro ali, né, que eu esperava gostar mais dos outros livros dele, não sinto que foi isso. Não foi então algo que eu coloquei na minha cabeça, essa expectativa de amá-lo e querer favoritar. Não rolou. Eu juro que eu tentei, eu acho que devido ao clube de leitura, eu tentei mesmo criar essa relação muito mais afetiva com ele, mas não deu certo. Então eu curto muito os encontros que a gente tem para falar também mal e criticar negativamente ele. Alguns momentos ele acerta, não vou negar que eu já favoritei um livro dele, que é o Após Anoitecer, mas só. Esse aqui eu gostei bastante, são os livros de contos, que é o Homem Sem Mulheres, e ele faz muita referência também à literatura ocidental, que o Haruki Murakami é um autor japonês, mas ainda assim ele não é um favorito. Então eu senti um golpe, eu fui golpeada porque eu coloquei expectativas que não foram necessariamente alcançadas na segunda e na terceira leitura. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, então acho que esse foi o ponto para eu começar a pegar os livros do Murakami, mas os outros não foi nada demais. E aí vem também o critério de por que você favoritou aquele livro, por que você achou que esse livro foi muito bom para você. Pode ter as questões particulares de cada um, né? Mas a partir de que momento, eu olhando as outras leituras desse autor, eu vi que não foi algo assim. Bom, o Murakami especificamente, ele tem uma marca dele. Só que o problema é que ele usa dessa marca como assunto em praticamente todos os livros. O que de início pode ser atraente, mas dependendo do desenvolvimento da história, fica repetitivo. Então eu não sei o que você acha, se você é leitor de Murakami ou se já também tentou ser leitor do Murakami, mas o que atrai ainda mais, principalmente para leitores de primeira viagem, é a sua escrita. Ele tem uma escrita extremamente fácil,
é até muito gostosa de ler, sim. Só que o problema é que a gente lê só os livros dele, a gente lê por mês os livros do Murakami no clube, a gente sente que parece que o roteiro é o mesmo, até o personagem principal, ele tem a mesma característica dos outros. Eu, quando visualizo ali enquanto leio, eu não consigo não pensar no personagem anterior. Ele é igualzinho a todos os outros, então ele tem sim a sua marca, a sua característica. Todo autor tem isso, todo autor deixa isso nos livros. Só que do Murakami é muito perceptível essa repetição, então parece que você está lendo o mesmo livro sempre. Então foi um dos fatores, sim, que eu acho que o pessoal que participa do clube comigo tem, né, compartilha desse mesmo sentimento de que é algo que fica chato com o tempo. Ele usa também muito do realismo mágico, a maioria dos livros dele tem essa questão de sonhos e todos os elementos muito parecidos, é o jazz, o gato, aquela coisa bem onírica, né, que ele usa nos livros dele, o que não é ruim, mas vai depender muito de como ele vai desenvolver isso. Então parece que a gente está lendo sempre as mesmas histórias. Ele tem muita referência na literatura ocidental, ele usa muito referência do Kafka, por exemplo, até um livro que ele fez dedicado ao pai parece Carta ao Pai de Kafka. Então tem essas questões, mas isso vai muito de cada um. Às vezes, se você se deparar com esse tipo de enredo, com essas repetições, então você pode gostar e outros não. Então acho que foi um dos motivos de eu não favoritar esse autor e esperar que ele crie algo realmente diferente, sabe? Que vai mudar um pouco o estilo dele. Uma das coisas que mais me chama a atenção no livro é, de fato, a narrativa. Eu gosto muito de narrativas, curto muito a narrativa testemunha, que tem um ser exterior ali junto com o personagem, como em Grande Gatsby, né, que o narrador não é o Gatsby, é o Nick, e ele conta a trajetória do protagonista, do personagem principal. Então eu curto muito narrativa, eu gosto muito de como ela vai se desenvolvendo. E um autor que também está nessa lista, que foi muito interessante, mas no final eu achei que foi um golpe, é o autor André Aciman. Esse aqui eu conheci através do filme desse outro livro, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu gostei muito do filme, concorreu ao Oscar, é muito bonito, delicado, mas o que mais me prendeu, mais ainda do que o enredo, foi a narrativa. Só que eu li primeiro esse. Eu conheci, óbvio, pelo filme, mas eu não li de quebra, não li o livro do Me Chame Pelo Seu Nome. Eu li o Variações Enigma, que foi muito bom. Eu gostei desse livro, até marquei bastante nele. Ele tem uma pegada de enredo também, não Me Chame Pelo Seu Nome, mas aqui a gente vê uma narrativa totalmente convidativa. Ela se entrega pra você e você quer saber mais sobre esses personagens e as aflições dele. Então ele me ganhou muito aqui e eu falei, nossa, eu preciso então ler os outros livros desse autor, que ele tem outros. Daí eu acabei pegando Me Chame Pelo Seu Nome, porque muitas pessoas falaram que tem algumas diferenças assim em relação ao filme. Mas não foi, não rolou. Pensei que isso aqui ia ser tão bom quanto Variações Enigmas, mas eu estava enganada. Então eu deixei ele nessa lista de autor interessante, não deixa de ser, mas ele de fato não foi algo que me despertou para ler mais, quem sabe dar a chance para uma terceira leitura, uma quarta leitura, enfim. Então fico aí só com Variações Enigmas, que foi de fato o que eu realmente achei interessante. É um autor bem aleatório na minha lista, porque eu não falo muito dele, acho que eu nunca falei dele até no Instagram. Eu curti ter lido ele, gostei muito de ter conhecido a sua escrita, mas senti que foi um golpe. Agora a próxima lista são duas autoras que eu fiquei extremamente feliz de ter conhecido e que com certeza eu vou ler futuramente mais coisas delas. A primeira delas é A Festa ao Ar Livre e Outros Contos, de Catherine Mansfield, que é uma autora que nasceu na Nova Zelândia, mas infelizmente ela morreu muito nova devido à tuberculose. Ela morreu com 34 anos e recebeu muitos elogios de autores clássicos. Nossa Senhora, esperar, né, o avião passar. E principalmente de Virginia Woolf. Muitos falam que ela tinha uma certa inveja, não é necessariamente uma implicância como ela tinha com James Joyce, mas ela tinha ali um elogio, como se fosse assim, queria ser igual a você, queria escrever igual a você. É interessante isso. Mas ela nunca deixou de reconhecer que a Catherine era uma excelente escritora e ela traz uma novidade aqui,
Os seus contos têm uma narrativa e uma perspectiva do personagem muito diferente, muito mesmo diferente. Por ela ter morrido muito nova, não tem tantos títulos dela, são outros também de contos, mas certamente eu quero conhecer os outros, então ela ficou nessa lista de autores que estamos nos conhecendo melhor. E a próxima autora é a autora Beth Miller, que eu li o livro Baal. Esse aqui é um romance de imigração. Esse é um dos livros aleatórios que eu peguei na estante durante a pandemia. Apesar daquela preguiça e aquela ansiedade da pandemia ter impedido também de ler muitos livros, daí veio a fase de só pegar livros aleatórios. Eu falei, preciso pegar os livros não lidos da estante. Daí eu peguei Baal. No momento que eu abri, eu não consegui largar, a não ser depois que eu terminasse o livro. E Beth Miller é uma autora brasileira, também escreve para peças de teatro. E esse livro dela de imigração vai contar a história de Omar, que foge de sua aldeia, ele é forçado a fugir de sua aldeia no Oriente Médio, ele vai para o Brasil. E ele tem a sua família, tem também a sua noiva, promete um dia voltar para resgatá-los, mas ele não consegue concluir isso. Só que chegando no Brasil, ele constrói uma nova família, ele também constrói a sua fortuna, né, através do comércio. E Baal é esse palácio que ele construiu, então ele tem ali toda a história, depois de tudo que ele passou. Omar, então, já velho, está para morrer, só que seus descendentes, eles decidem vender o palácio, e aí tudo começa, toda a história começa, porque, de certa forma, o Omar, desde o momento em que ele chegou ao Brasil, ele nunca deixou de ser estrangeiro, ele nunca deixou de sentir que pertencia ao país, e toda a sua memória está prestes a ser perdida depois que essa briga dos descendentes do que fazer com o palácio, de querer vender, pode acabar sumindo de fato aí toda a sua história. Tudo que ele construiu pode ir por água abaixo, então a história parte daí, por isso que é um romance de imigração. É muito interessante porque ela usa esse personagem extremamente diferente de um outro país, uma autora que eu quero ler outras coisas dela, tem outros títulos dela pela editora Record, então no futuro eu vou conhecer mais. E o último e não menos importante, que é da terceira lista, seria o Match, que de fato esse autor interessante que eu conheci, eu favoritei. Acontece, gente. Acontece de primeiro encontro, primeira leitura, aquele match aconteceu e o match que eu dei foi com a minha leitura muito recente, que é o Lady Macbeth no Distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov. Infelizmente o YouTube não deixa xingar, né? Porque eu queria soltar uma palavra chula, mas muito boa, muito positiva sobre esse livro, porque Nikolai Leskov é um autor interessantíssimo. Eu vou trazer mais sobre ele num vídeo analisando as minhas últimas leituras, nas leituras recentes, então vocês vão ver mais ele aqui. Aliás, eu quero fazer a releitura de Lady Macbeth do Shakespeare, que o espectro de Lady Macbeth de Shakespeare está aqui também nesse livro, numa personagem russa, mas de uma forma um pouco diferente. Você consegue ver a diferença nesses dois pontos de vista? A gente está falando de um autor russo com uma vivência totalmente diferente do Shakespeare e também de épocas extremamente diferentes. O Leskov, ele é um dos primeiros autores russos a não vir de uma aristocracia. Então, ele contava essas histórias muito atreladas ao povo russo. Então ele estava ali de fato dentro dos campos com as pessoas mais pobres para poder contar as suas histórias. Então ele estava muito próximo disso. Diferente, por exemplo, que a gente pega Tolstói, que era um conde. Não que ele não conseguiria fazer também essas histórias. Mas aqui a gente tem um autor que está perto disso, que está perto desses personagens que podem trazer muito mais realidade para essas histórias. E fora que ele sempre foi muito elogiado por sua narrativa, ele conseguiu ali construir uma personagem muito calculista, muito fria, se você parar a pensar, até mais do que a Lady Macbeth de Shakespeare. Então é algo que eu quero trazer. Eu não vou falar muito nisso aqui porque eu quero muito conversar com vocês sobre a ira feminina dessas duas personagens, então aguardem que eu vou falar mais sobre isso. Mas do que se trata a Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk? Bom, a Lady Macbeth aqui, que é no caso a Katierina, ela é forçada a se casar com um homem mais velho, que é um rico comerciante, só que ela fica de um lado para o outro pela casa, extremamente entediada. Ela não sabe o que fazer e também, quando ela quer fazer algo, ela é impedida, porque muitos falam o jeito que ela tem que se comportar. E fora que a única coisa que se espera então dessas moças é que elas engravidem, e ela não consegue engravidar. Muitos acreditavam que ela era a estéril, mas na verdade estéril era o marido, e então ele faz uma viagem. O sogro dela, que mora ali perto, fica na redondeza e ela acaba conseguindo um amante, que é um cara pobre também, que trabalha ali.
e ela se envolve romanticamente com ele, e aí ela começa a liberar essa ira quando ela planeja colocar o amante no lugar do marido, como esse comerciante, como se tudo que ela conseguisse de herança também fosse para esse cara. Mas ela que vai tramar tudo que ela vai fazer, exatamente igual a Lady Macbeth do Shakespeare, que vai manipular ali, colocar essa ideia na cabeça do Macbeth para conseguir o que ela quer, o que eles querem, né? É o primeiro contato, então, que eu tenho com Leskov. Essa é uma novela, mas tem outros títulos dele que são de contos. Essa aqui tem tradução do Paulo Bezerra, que é excelente, que é especialista em Dostoiévski e tem muitos trabalhos da tradução de russos, e o prólogo dele também, comentando um pouco sobre a Lady Macbeth do Shakespeare, também é excelente, então super indico. Livro muito bom para quem também quer começar a ler literatura russa. Esse aqui é prato cheio. E foram esses os títulos, agora eu quero saber de vocês. Já leram algum desses específicos? Concordam com a minha opinião ou não? E quais são esses títulos dessas 3 listas que eu criei? Qual que você teve uma relação excelente no primeiro contato e depois as outras não foram boas? Que autores vocês favoritaram desde a primeira leitura e que não foi golpe? Ou aqueles que vocês estão conhecendo melhor e pretendem ler mais desses autores e autoras? E esses foram os meus primeiros contatos com esses autores, e não quer dizer que você achou interessante na primeira leitura e na segunda não gostou, que você não vai tentar de novo. Pode ser que você queira continuar tentando, igual eu faço com Haruki Murakami, porque eu acho ainda muito mais interessante quando eu comento com outras pessoas que também não gostaram e a gente lê cada vez mais. Isso pode acontecer muito, até talvez possa acontecer, quem sabe, com a nossa leitura de Ulisses. Talvez você não vá gostar tanto assim, ou vai querer abandonar, ou vai querer continuar ainda mais. Mas o importante é continuar lendo e conhecendo essas obras, esses autores, dar chance para alguns, não dar chance para outros, ou quem sabe depois de muitos anos pegar esses autores de novo para ver que, na verdade, você gosta e achou que não gostava. Enfim, essa relação é realmente muito particular, ela é muito aleatória, espontânea, e a gente nunca sabe, de fato, o que vai achar ou não. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir e também comentar esse vídeo. Se você quiser apoiar o canal, basta entrar no link que está na descrição, no meu link da Amazon, e qualquer compra que você fizer, você já me ajuda e não paga nada mais por isso. Ou pode entrar também no meu grupo do Telegram, que eu deixo lá indicações e promoções sempre. E está por vir aí no dia 11 e 12 de julho, a Prime Day. E foi isso, gente. Até o próximo vídeo do Bruni Livros. Tchau!